A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é o organismo nacional responsável pela promoção e defesa do princípio fundamental da igualdade entre homens e mulheres. Procura responder às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de género. É importante sublinhar que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental presente na nossa Constituição e, portanto, cabe ao Estado garantir a sua promoção. As desigualdades entre mulheres e homens persistem e persistem porque isto é uma questão que está absolutamente enraizada na nossa cultura, não é? A subvalorização social do feminino e das mulheres, excepto no que diz respeito à tarefa reprodutiva, está profundamente presente na nossa cultura. Obviamente fomos fazendo alguns avanços e seria injusto dizer que estamos no mesmo ponto que estávamos há 20, há 30, há 40 anos atrás, não estamos, mas também é ambicioso pensar que estamos numa sociedade onde a igualdade é plena. Eu queria fazer aqui um parêntese que para mim é fundamental, que é dizer-vos que quando falamos em igualdade, e que esta é outra questão que muitas vezes é levantada, não estamos a falar de que homens e mulheres são iguais, não estamos a falar porque as pessoas são diferentes e, portanto, mulheres e homens são diferentes, naturalmente. Quando falamos em igualdade, falamos de igualdade de oportunidades e de usufruto de direitos e dessas mesmas oportunidades. E isto é que é um princípio fundamental e é nesse patamar que não só não estamos, como de acordo com os dados mais recentes, temos ainda um longo percurso a fazer, um percurso que se estima que seja de cerca de 60 anos. E dizer-vos também que este percurso que temos a fazer não é um percurso que possa ser passivo e tranquilo. Esta luta de muitos anos por uma efetiva igualdade, ela permanece com a necessidade de ser ativa. Se cada pessoa não fizer o seu papel, não tomar consciência, como dizia a Susana no início, de que estas questões persistem, que são atuais, que se desenvolvem ao mesmo passo que se criam movimentos no sentido da igualdade, a discriminação também evolui. Também assume formas mais subtis, também se aproveita dos meios existentes da evolução tecnológica e também ela ganha aqui outros contornos e, portanto, se cada um e cada uma de nós não tiver aqui um papel ativo, a breve trecho não falaremos de 60, mas sim de 120 anos, até porque deixem-me dizer-vos que estamos num período particular da nossa história, onde alguns conceitos que até aqui eram tomados como certos são questionados. E, portanto, cabe-nos a nós fazer este caminho e garantir que sejam só os 60 anos e não mais. Não é? Sobre esta questão do visível e do invisível, eu penso que esta imagem do iceberg é muito interessante, porque, na verdade, a violência pode começar com um comentário muito simples e depressa atinge patamares mais complexos. E, por outro lado, a violência que é visível é aquela que envolve um comportamento mais violento, não é? O homicídio, a violência física, os insultos, o controle, são formas mais visíveis. Mas depois, quanto mais vamos aprofundando os níveis do iceberg, vamos entrando em formas de violência absolutamente invisíveis. A humilhação, a sexualização das mulheres, a exclusão, a desvalorização, estes papéis rígidos para mulheres e homens, a condescendência relativamente a algumas formas de violência contra as mulheres, etc, etc, a própria linguagem. E aqui é muito mais difícil intervir, identificar e mudar. O caminho que tem vindo a ser feito é longo, mas desse caminho nós não podemos deixar de referir a Convenção de Istambul. A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, que é mais conhecida como Convenção de Istambul, é um tratado internacional
de direitos humanos, em particular de direitos das mulheres e raparigas, e foi ratificada por Portugal em 2013 e entra em vigor em Portugal em 2014. Representa, no fundo, um quadro jurídico abrangente que contempla padrões mínimos para uma resposta do Estado à violência contra as mulheres, bem como para a sua prevenção, e visa a edificação de países seguros para as mulheres e raparigas, designadamente através da prevenção da violência, da proteção das vítimas e da criminalização dos agressores.